Estou com conteúdo tudo em paz, gente. Vamos para uma live aí num dia diferente. Uma live super especial com um cara com muito conteúdo, Dr. Valdir Braga, fisiologista, pós-doutor em fisiologia, maratonista. O cara é sub 3 em todas as maratonas dele. Então vamos aprender um pouquinho aí. O doutor já está na área. Meu nome é Elton, sou conhecido aqui no Instagram como Bariátrico Maratonista. E essa é a nossa live de número 16, beleza? Então sejam todos bem-vindos aí quem está chegando. Hoje nós temos a live aí principalmente sobre os livros do Dr. Valdir, né? O Cérebro do Maratonista, Os Pilares da Performance Humana. Vamos agregar aí conhecimento à nossa cesta, vamos absorver tudo que a gente puder aí. Além de doutor, o doutor também é um maratonista e tanto, né? Sub 3 em todas as suas maratonas. Só esperar o doutor solicitar aqui para a gente já iniciar os nossos trabalhos no dia de hoje. Já vou aproveitando aqui para ler o currículo do doutor. Eu tive que fazer uma cola aqui que é grande, viu? Médico veterinário, doutor em fisiologia pela USP, pós-doutorado em fisiologia, né? Pós-doutorado nos Estados Unidos, um pequeno detalhe, né? Autor de... O doutor já está na área, eu vou continuar. Autor dos livros Cérebro do Maratonista e Os Pilares da Performance Humana e mais de 110 artigos científicos publicados. E esse é o nosso querido doutor Valdir. Ótima Olá, noite, Elton. doutor. Tudo em Tudo paz? bem? Tudo em paz. Bom demais. Estava lendo aqui seu pequeno currículo. Sim. Ah, E o detalhe também, né? Como atleta, sub 3 em todas as 5 maratonas. 5 mesmo, né, doutor? 6. 6 maratonas, sub 3 nas É, 6. isso. Acho que Acho que... faltou atualizar aí Sevilha, que eu fiz em fevereiro desse ano, não foi? Ah, verdade. Eu tenho aqui Porto Alegre, Berlim, Nova York, Boston e Chicago. Faltou Foi Sevilha, isso. Fevereiro eu fiz Sevilha, foi. né? Legal demais. Como que o senhor tá? Tô bem, tô bem. O senhor Sobrevivendo aí ao fala da estresse do dia Paraíba, a né? dia. Da Paraíba, é João Pessoa. Legal. Não conheço ainda a Paraíba, mas pretendo um dia. Pois bem, é terra boa. Terra muito boa. Qualidade de vida excelente. Legal demais. Uhum. Doutor, vamos começar aí com a principal pergunta, eu acho, né? A gente tem muita curiosidade aí sobre o que é a fisiologia e como que ela pode ajudar um atleta na sua performance, no seu dia a dia. Queria que o senhor explicasse aí para nós de uma forma que nós consigamos entender, né? Não tão científica, o que é a fisiologia. Certo, tranquilo. Então vamos lá. Antes, eu acho que seria interessante fazer até uma introdução para poder contextualizar, né? Fique à vontade. Antigamente para que a gente fosse autoridade em algum assunto, né? A gente precisava fazer lá os nossos 4, 5 anos de graduação, fazer mestrado, doutorado, pós-doutorado fora, ter uma experiência no exterior, e aí você voltava para o Brasil e você era uma autoridade num determinado assunto. E aí eu falo isso assim, não só no nosso mundo dos esportes, né, de educação física, de fisioterapia, etc., mas no mundo como um todo. Os médicos, advogados, economistas. Hoje em dia, você não precisa mais nada disso, você só precisa de um celular. Né? Então, as plataformas digitais agora, Instagram, YouTube, Facebook, possibilitou a criação desses pseudo-doutores. Né? Hoje em dia, qualquer um é doutor no que quer que seja. É só decorar um texto e reproduzir e parece uma sumidade num determinado assunto. E aí, no nosso mundo da corrida, né, assim, eu diagnostiquei que tem muita, tem poucas pessoas com massa crítica, né, com conhecimento de causa para falar sobre essas adaptações fisiológicas que o nosso organismo precisa. Então, esse foi um dos motivos, até por eu ter criado o canal no YouTube, mas mais para frente a gente fala dele. Mas, assim, é importante a gente saber por que é que a gente está treinando. Né? Eu vou sair hoje para fazer um treino leve. Qual é o objetivo do meu treino? Que transformações eu quero, né, impor ao meu organismo para que eu possa lá na frente correr mais rápido?
né? E aí muita gente, por não conhecer da fisiologia, pensa assim, se eu ficar treinando leve, eu não vou evoluir na corrida. Depende, né? Se o seu treino leve ele está estruturado dentro de um programa, aquele treino leve ele vai ser fundamental para você evoluir na corrida. Então a gente tem que saber por quê, e aí que entra a fisiologia. Por que eu tenho que fazer um treino leve? Por que eu tenho que fazer um treino de limiar de lactato? Por que eu tenho que fazer um treino de VO2? Por que eu preciso fazer um longão? Por que eu preciso regenerar? Porque tem dias que, mesmo querendo, é melhor eu não treinar, né? Por que eu tenho que dormir bem? Por que eu tenho que saber me recuperar? Por que eu tenho que me alimentar bem? O que eu tenho que comer em determinadas horas? Como que o meu organismo vai responder para aproveitar aquele alimento, aquele suplemento, aquela vitamina, né? Então, a fisiologia, ela abraça tudo isso. E a gente conhecendo um pouquinho da fisiologia, a gente consegue dar saltos gigantescos na nossa performance. Excelente. É tornar a corrida mais científica, digamos assim. Você entender realmente seu corpo, você, como o senhor disse, saber ali suas zonas de treino e tudo mais, né? Eu até fiz a minha primeira maratona esse final de semana, né? Nós trocamos ideia aí, eu perguntei, tirei uma consultoria com o senhor de qual zona o senhor acha que eu deveria ter corrido e tudo mais. Deu extremamente certo, até os 90%, e por ser uma corrida virtual, faltou uma estruturazinha de hidratação, principalmente, tudo, mas realmente o que a gente conversou, conforme os limiares, conforme os parâmetros que eu passei, eu me senti bem. Não me senti estafado e nem extremamente ali a ponto de querer cair no chão e não terminar a prova em nenhum momento. Realmente a fisiologia nesse sentido aí, eu sou prova viva, mesmo à distância, que ajudou bastante, assim. Pois é, e aí você estando sabendo o porquê das coisas, fica mais fácil você encaixar, né? Que horas tomar um gel e por que eu tenho que tomar esse gel? Tem determinados tipos de treino que eu não devo tomar gel, né? Outros treinos eu tenho que tomar gel, senão eu posso até passar mal durante o treino ou durante a prova. Então tudo isso tem uma explicação. A gente vive num mundo onde a produção de conhecimento, a geração de conhecimento, a geração de informação, não vamos chamar de conhecimento, mas de informação, ela se dá num ritmo muito acelerado. Então, você, qualquer um de nós estamos sendo condicionados a querer a coisa mais mastigada possível. E aí, geralmente, quando a gente quer uma coisa muito mastigada, a gente esquece de perguntar o porquê. E aí a gente perde uma grande oportunidade de evoluir simplesmente por saber o porquê a gente está fazendo determinada coisa. No nosso mundo, por que eu estou correndo leve? Por que eu estou fazendo treino de tiro? Por que eu tenho que fazer um fartlek? Né? São os porquês que vai fazer a diferença desde o corredor iniciante até o corredor de elite profissional. Né? Excelente, super entendido. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho aí dos livros agora, para quem não conhece. Vamos falar por partes, né? Vamos falar um de cada, assim. O Cérebro do Maratonista, o senhor quis retratar o que com ele? Do que, assim, um spoiler para a galera que não conhece o livro? Bom, Cérebro do Maratonista, né? É esse aqui. Ele ilustra mais a questão motivacional, a questão de você buscar a sua motivação para correr, né? A gente entender por que eu devo correr, por que tem dias que a minha cabeça não está legal, estratégias para que eu possa utilizar e poder vencer essa barreira. Às vezes eu tenho uma barreira de um longão, eu tenho um bloqueio com o longão, eu não consigo fazer o longão. Então ali tem algumas dicas, algumas coisas que depois eu aprofundo no meu curso de treinamento mental, que já é para dar um start a pessoa começar a se sentir mais motivada. Então você vê que, por exemplo, você está numa prova, aí numa maratona, por exemplo, né, a maratona que você acabou de fazer. Lá eu dou uma sugestão de divisão da maratona na sua cabeça. Você tem a primeira meia, depois você tem ali do 22, né, até o 32 e você tem os últimos 10. Então você divide isso na sua cabeça e vai cumprindo essas etapas. Isso é muito importante, né? E é uma conversa sua com o seu cérebro o tempo todo. Então o cérebro do maratonista trata bastante disso. Excelente. Realmente essa negociação durante a prova, né? Apesar de eu ter feito uma só, mas já posso falar, né? Sou maratonista, então, como todo mundo.
Com Essa certeza. negociação é muito louca. Você fica lá, você passa os 10, fala, beleza, fiz uma prova de 10 aqui, estou me sentindo bem. Você passa os 21, a meia, fala, nossa, fiz a meia mais rápida da minha vida. Aconteceu agora domingo. Aí você passa os 30, fala, agora falta só uma provinha aí de 10 e um chorinho e tudo mais, né? Você tem que ir dividindo realmente, porque é muito tempo, né, doutor, para você ficar pensando só na linha de chegada, né? Exatamente. A gente fala muito, hoje em dia, a gente fala muito sobre empoderamento, né? E aí, em várias áreas da sociedade, a questão do empoderamento. Então, não existe coisa que traz mais empoderamento numa maratona, que é você chegar no quilômetro 32, onde existe o mito do muro, que todo mundo, né, vai quebrar e etc. Você falar para você mesmo: agora é hora de separar os homens das crianças. Agora é hora de separar as mulheres das crianças. Quem tiver bem treinado, como eu tô, vai chegar bem até o final. Quem não tiver, infelizmente, vai ficar para trás. E aí você puxa uma força dentro de você, mesmo estando já com 32 quilômetros nas pernas, que te empurra até o final, né? Então É, o livro fala realmente. disso. Legal demais. E os pilares da performance humana, como o próprio nome diz aí, é da onde a gente tira nossa força para performar? O que trata mais ou menos o livro? Os pilares da performance humana, que é esse daqui, ele diz o seguinte, que na verdade existem muito mais coisas do que apenas o momento que a gente está treinando. E, na verdade, são essas outras coisas que eu chamei de pilares, são esses outros pilares que vão fazer a diferença na sua evolução no esporte. Então, o treino é um deles, um dos pilares. Mas nós temos o pilar da nutrição, e aí o livro fala sobre nutrição voltada para a corrida. Nós temos o pilar do mindset, que é o seu estado mental para correr. Nós temos o pilar do sono, que é muito importante, né? Nós temos o pilar da recuperação e nós temos o pilar das relações interpessoais. Então, são esses 6 pilares. Não é só o momento que você está correndo. Estar correndo é Entendi. um pilar. Nós precisamos de 6 para a gente poder evoluir no esporte e ir bem nas provas. Então, o livro aborda cada um desses pilares. A importância de você se alimentar bem, alguns erros que a gente comete, por exemplo, tomando vitamina na hora errada, e impedindo a implementação de uma adaptação fisiológica positiva, porque a gente usou um antioxidante na hora errada. O que você come antes do treino, depois do treino, como otimizar a sua recuperação. Estratégias para você se tornar mais eficiente, para queimar gordura, né? Aí fala um pouquinho sobre treinamento ele não fala de zero carbo, porque a questão de carboidrato, as pessoas tendem a simplificar, falando ou você é high carb, ou você tem uma dieta rica em carboidrato, ou você é low carb, baixa em carboidrato. Mas, na verdade, o que a gente tem que fazer com carboidrato é saber utilizá-lo a nosso favor. Você não precisa nem ser extremista, ser high carb o tempo todo, e nem ser low carb o tempo todo. E aí no livro eu apresento um conceito chamado de biodisponibilidade do carboidrato, ou seja, ele tem que estar lá quando você precisa dele. Quando você não precisa, ele não precisa estar lá, entendeu? Entendi. Então isso é para a nutrição. E aí vem o sono. Quantas horas de sono a gente tem que dormir? Quais são as estratégias que a gente pode utilizar para criar todo um ambiente adequado para a gente poder dormir? Porque quem dorme bem se regenera mais rápido, consegue treinar mais forte, consegue evoluir mais do que quem tem dificuldade para dormir. Fala do mindset, aí ele resgata um pouco a questão também do cérebro do maratonista, dessa parte de treinamento mental. Fala das técnicas de recuperação, né? A questão de liberação miofascial e outras técnicas de automassagem, uso de gelo e assim por diante. E das nossas relações interpessoais, porque se você está com algum problema na sua vida pessoal, isso obviamente vai se refletir no esporte, você não vai treinar bem, você não vai correr bem. Não, Né? espetacular. Os pilares aí realmente são esses, né, para tudo, né? Essa Uhum. questão do pós-treino mesmo, o senhor postou esse dia um vídeo, né, falando sobre isso. Inclusive, já adiantar aqui, gente, para não ficar muito longo aí, né, que às vezes muita gente entra e sai, o doutor tem um canal espetacular no YouTube, tá, que é o canal Corrida e Performance. Para quem não conhece, se inscreva lá.
Inclusive temos aí o sorteio do livro, né, doutor, durante a live, depois o senhor pode falar melhor aí. Tem um livro também lá no feed, no meu feed, lá no Bariátrico Maratonista. Então, os dois livros aí que o doutor acabou de explanar, nós estamos aí sorteando durante a live e o outro será na segunda-feira que vem, né? Então, os Isso. pilares da performance é espetacular, né, doutor? Não tem como, assim, quem corre não ler praticamente, né? É verdade, é. E na verdade não só para quem corre, mas o livro Sim. ele se adequa a quem pedala, a quem nada, né? Qualquer tipo de esporte. Acho que tem muita coisa ali que pode ser aplicada para qualquer modalidade esportiva e a pessoa com certeza vai se beneficiar, né? Excelente. O senhor postou esses dias um vídeo super interessante, que muitas vezes o pessoal fica com aquele negócio, né, de eu corro lento, eu corro leve, eu não sei lá, nunca vou conseguir correr rápido e tudo mais. O vídeo sobre a importância de se correr leve também, né, de se treinar leve, né? Fala um pouquinho para nós qual que é essa importância para o corpo, para a parte do nosso organismo e para a gente ganhar essa carga também treinando leve, né? A gente, voltando a essa cultura, né, das redes sociais, que a gente vive sendo pressionado e engolido por isso, nós temos as nossas referências, né, as pessoas que a gente segue, que a gente admira. E aí você pode começar a observar que raramente essas pessoas, esses corredores, eles postam ali um treino leve. O cara posta o treino de tiro, que ele fez lá 1 quilômetro em 3 minutos e alguma coisa. Então a gente é induzido a pensar que essas pessoas correm voando o tempo todo, né? E não é verdade. Na verdade, muitas dessas pessoas seguem aquela regrinha do 80-20. Ou seja, 20% do seu volume de treino acontece com treinos de qualidade, com treinos rápidos, fortes, mas 80% do tempo você passa treinando leve, você passa construindo uma base aeróbia, né? Então, e quando a gente treina leve, a gente fortalece o nosso coração, né? O coração ele precisa, e isso leva tempo correndo leve. Cada vez que a gente corre leve, a gente eleva a nossa frequência cardíaca acima do normal. E aí o nosso coração se expande, né, numa diástole, e ele se contrai numa sístole. Esse movimento repetido de expansão e contração leva a um fortalecimento dessa musculatura do coração. Isso ao longo de semanas, meses, anos, transforma o seu coração numa máquina bem mais forte para lá na frente, quando ela for exigida num ritmo mais forte, ele está preparado. Isso no coração. Na periferia, nos músculos, principalmente da perna, coxa, panturrilha, o treino leve, e aí eu uso as palavras do famoso treinador Jack Daniels, a gente tem que passar tempo sobre os nossos pés. Eu adoro Então, essa frase. se eu faço um treino correndo muito rápido, se eu faço um treino assim voando, eu perdi a oportunidade de passar tempo sobre os meus pés. Por isso que os longões são importantes, porque a gente ganha resistência, né? A resistência física e resistência mental. Mas além disso, esse tempo que a gente passa perfundindo a nossa musculatura com sangue, a gente leva uma série de adaptações nessa musculatura e toda aquela rede de vasos sanguíneos que leva sangue com oxigênio, que leva sangue com nutrientes para a musculatura, ela sofre uma adaptação, uma ampliação. Para, de novo, quando você precisar correr forte, quando você estiver numa prova, toda a máquina está pronta para receber esse aporte, né, máximo de sangue, de nutrientes, de oxigênio, etc., para você performar. Então a gente tem que treinar leve. Muitas transformações acontecem quando a gente treina leve. Geralmente corredor iniciante quer ali fazer seus 8, seus 10 já para poder postar, né, doutor? Digamos assim, né? A vaidade. Hoje eu fiz 8 aí, tava fazendo as 6:20, fiz as 6:10, nossa senhora, mas quase morri. E não é Isso. todo dia isso, né? Não há necessidade nenhuma disso, né? Eu E aí ele aprendi fala agora assim, no e amanhã eu vou ciclo. tentar de novo. E amanhã eu vou tentar de novo baixar. E depois da manhã eu vou tentar de novo baixar. E você nunca dá a oportunidade do teu corpo se adaptar treinando leve. Porque você está todo dia dando pancada, né? Exatamente. Aprendi muito isso no ciclo agora da primeira maratona. O treinar mais devagar, né? A questão das zonas mesmo, 10 segundos lá acima do seu tempo médio,
10 segundos abaixo e tudo mais, né? Você aprende muito, né, doutor? O ciclo da maratona é enriquecedor para um corredor, né? Não só da maratona, né? A gente diz, eu acho que qualquer planilha que você leve com o auxílio aí de um profissional vai te engrandecer muito, né, no esporte. É verdade, é verdade. Deixa eu ver uma pergunta aqui, doutor, antes que ela assuma. Vamos jogar aqui na tela. Para aumentar a velocidade na corrida, é necessário aumentar a distância também? Resistência tem a ver com velocidade? Obrigado aí, Rafa, pela participação. Muito legal essa pergunta da Rafa. Tem sim, as pessoas têm uma visão errada sobre isso, né? Muitas das vezes a pessoa pensa assim, mas eu só vou ficar fazendo provinha de 5 quilômetros, então eu só vou treinar até 5 quilômetros, eu não preciso passar disso, porque eu só preciso correr 5, né? Mas, vai ver os atletas de elite que correm provas de 5 quilômetros. Eles chegam a correr 200 quilômetros por semana para fazer uma prova de 5. Ou seja, treinar leve, em altos volumes, melhora a nossa capacidade aeróbica, a nossa resistência. É claro que se o seu foco é 5, você vai ter os seus treinos de altíssima intensidade também, para você poder se acostumar a correr lá em Z4, Z5, na maioria das vezes em Z5 a prova toda. Mas, como eu falei há pouco tempo atrás, o nosso corpo tem que estar preparado para essa carga. E aí a gente consegue preparar, consegue ter essa resistência treinando leve e treinando longas distâncias. Então, quem treina para fazer provas curtas, e aí curtas, que eu estou falando a partir dos 5 km, 5 e 10, também precisa treinar leve e treinar volume, para poder ganhar capacidade aeróbica e poder ganhar resistência. Excelente. Então tem sim, Rafa. Vou ver mais uma aqui, doutor. Pergunta do Lucas. Como faço para correr igual você, grande Valdir? Aí, doutor, essa é contigo. Lucas, você tem que regredir muito, meu amigo. Você tem que arrumar uma lesão, e Deus me livre que você se machuque, ficar parado uns 6 meses, aí quando você estiver na primeira semana voltando, você vai estar correndo igual a mim. Lucas é um amigo, corre muito, corre demais esse menino. Tá brincando? Excelente. Hey, Valets, how are you? This is my friend from Greece. He just did his fastest marathon last week. 2:44. Congrats, my friend. Good to see you here. Desculpa, Elton. Entrou um amigo aqui. Nossa primeira live de língua. Tô adorando aí. Ele entrou aqui, aí tive que cumprimentá-lo. Fica à vontade. Mais uma aqui da Rafa. Tô adorando a participação aí da Rafa. Como podemos considerar que um treino é leve? Quem tiver pergunta, galera, pode ir mandando aí. Nós temos aí um roteiro, né, doutor, que a gente combina, mas é bem mais divertido assim quando vocês fazem pergunta, fica bem mais legal. Com certeza. Vai perguntando e a gente vai tocando. Quando que você sabe que um treino é leve? Quando você consegue correr e conversar ao mesmo tempo. Se você está correndo e está batendo papo, sem ficar, oi, Elton, qual o plano do fim de semana? Não, isso não está leve. Agora, se você consegue manter uma conversa sem ficar esbaforido, beleza. É um treino leve. É o melhor indicativo para um treino leve, o treino que ele seja conversacional. Você consiga conversar enquanto está correndo. Excelente. Temos audiência aí também da Alemanha. Ó. A Ana Márcia de Frankfurt mandando um abraço. Mas a Ana Márcia fala português ou eu vou ter que gastar meu inglês de novo? Ela escreveu em português, às vezes está no tradutor lá também, né? Doutor, alemão não sai não. Alemão não sai, não? Não, sueco até arranha, agora alemão não. Excelente. O senhor falou aí da corrida leve, né? Que é o que todo mundo gosta, né? Eu brinco que é o pace paquera. Eu falo para minha esposa, vamos dar uma corridinha no pace paquera? Aquele pace que dá para você olhar para o lado, dá para você admirar a paisagem e tudo mais, né? Mas como a gente disse, né? E agora o senhor explicando, quem sabe aí muitos entendem, né? Que é extremamente importante para a nossa corrida, né? A Ana Márcia falou que fala português, sim, é legal demais. O doutor, o Rafa, um amigo meu lá, mandou na caixinha de pergunta, né? Sobre o pré-treino, né? A gente até riu, encaminhei para o senhor, sobre o que comer antes das provas para não dar um piriri, nem pouco antes de largar e nem durante a prova, né?
Aham. Essa pergunta é interessante, assim, a gente acha engraçado, mas acontece muito, né? Aquela história, é raro, mas acontece muito. E, na verdade, isso é um condicionamento que a pessoa faz, né? Eu conheço várias pessoas, assim, que estão treinando e tem que parar para ir ao banheiro no meio do treino. E aí você se condiciona a isso, né? Outras pessoas sofrem quando tomam café. Toma café, tem que ir ao banheiro, né? E aí tem, obviamente, o fator da cafeína, estimular o trânsito gastrointestinal e tudo mais. Mas se não for assim, aquela coisa inesperada de você estar numa prova fora, aí você comeu uma coisa nova, né? E aí você passou mal no meio da prova e teve que parar para ir ao banheiro, mas se é um reflexo condicionado, tem como evitar. Né? Se você sofre com isso, você tem que passar por um processo de treinamento mesmo, de condicionamento para que você não sinta vontade de ir ao banheiro quando você está correndo. Então isso dá para fazer. É treinar mesmo também. É treinar. E quando você está numa prova fora, que você vai comer coisas diferentes, aí eu vou dar a minha experiência. O que eu faço, né? Quando eu vou fazer as minhas maratonas fora. As maratonas geralmente são no domingo, a exceção de Boston, que é na segunda-feira. E eu chego na cidade, eu escolho um restaurante para que eu jante todos os dias. Então, geralmente eu chego na quinta-feira, eu pego aquele restaurante, eu vou lá e faço o meu jantar. Geralmente uma massa. Vejo como eu vou reagir no dia seguinte. Se eu não tiver nada, na sexta-feira eu como lá de novo, no sábado eu como lá de novo, está garantido. Se eu tiver algum desconforto, eu tenho mais a sexta-feira para tentar achar um outro lugar. Agora, se der problema, e nunca aconteceu, mas se der problema na quinta e na sexta, aí no sábado tem que tentar só. Isso para quê? Isso para o jantar. Que geralmente você vai ter um desconforto na manhã da prova de alguma coisa que te fez mal na noite anterior. Para o café da manhã, eu já tenho uma estratégia diferente. Eu não fujo do que eu já faço. Eu posso ir fazer uma maratona lá no Paquistão. Eu vou levar minha pasta de amendoim, banana, ou vou comprar banana lá, se não puder entrar com a banana, mas eu levo o que eu como, para não correr risco. Né? Eu não vou chegar lá na Alemanha e vou tentar um chucrute lá antes de sair para a maratona, que não vai dar certo, não vai rolar, né? Então a gente tem que estar acostumado. Basicamente é treinar, então, treinar o organismo, comer como se fosse um dia de prova, né? Antes do longão aí, por exemplo, e treinar também a mente, né? Tem muita questão também de parar para fazer xixi e tudo mais, né? Tem essa questão também, a gente precisa treinar muito, né? Isso a gente consegue evitar. A doutora Maria Creuza fez uma pergunta que ela está começando e o que o senhor acha das corridas em marchinhas. Marchinha deve ser um pace mais devagar, né, doutor? Digamos assim. Isso é o legal da corrida. A corrida, ela é sempre você contra você mesmo, né? Então, se a pessoa consegue correr na marchinha, ela está à frente de muito. Eu li isso hoje no Instagram. Ela está à frente de uma multidão que ficou sentada no sofá. E essa pessoa tem todo o mérito do mundo para completar a prova dela. Nada errado. Se ela quer evoluir, aí ela tem que ter um treinador, tem que ter um treino estruturado e ter paciência, porque essa marchinha, ela pode virar um trotinho, que vai virar uma corridinha mais moderada, que pode virar uma corrida mais forte. Mas as palavras são paciência e consistência. Seguindo essas duas palavrinhas, a marchinha vai embora e a pessoa começa a correr cada vez melhor. Né? Excelente. Me emendando a pergunta aqui, doutor, a Carla, ela fala que o uso da bolacha surda ou sorda, eu não sei a pronúncia, que uns amigos paraibanos indicou para ela durante as provas longas, se o senhor recomenda. Eu não conheço a bolacha. É a sorda? A sorda. Sorda é uma bolacha... Eu não sei se é uma bolacha, tipo um bolinho, sabe? Você é de Minas, né, El? Sou de Minas. Ela lembraria uma daquelas broas de milho, sabe? Sei, adoro a broa. Só que ela é feita com caldo de cana. Ela é preta. Mas como ela é feita com caldo de cana,
ela é rica em glicose e é rica em ferro. Tanto é que aqui na Paraíba as pessoas dão muito para as crianças para evitar anemia, né? Uhum. Se a pessoa está acostumada a comer e funciona nos treinos, por que não levar para a prova? Valéria tá rindo aqui, ó. Diz que é uma bolacha, estão falando que é uma bolacha doce. Se é doce é bom, né? Já dá uma glicose lá, Ó, uma é feito de palatilose natural. rapadura. Rapadura é caldo de cana. Rapadura eu Só, levo nos treinos. só tá num estado físico diferente. Exatamente. O Luiz, doutor, ele pergunta aqui, por que nas maratonas, eu estou voltando às perguntas anteriores que está passando, por que nas Tranquilo. maratonas, principalmente no quilômetro 30 até o 36, começa a me dar câimbras? Muitas pessoas me falaram que é psicológico. Por que no quilômetro 30, 36 começa a dar cãibra? Até o 36 dele, do 30 ao 36. Do 30 ao 36. Depois vai embora. Pelo que eu entendi, sim. Bom, pode ter várias causas, né? Dentre elas pode ser uma hidratação mal feita, pode ser uma perda de eletrólitos, né? Perda de sais minerais. Então, tudo isso tem que ser observado. Ou pode ser também psicológico. Então, É, nenhuma dessas hipóteses pode estar descartada, sabe? não sei se Então, ele tem que toma sal, trabalhar. se ele puder falar aí para nós, o sal ajuda muito nessa questão, né? Levar uma cápsulazinha de sal ajuda bem, né, doutor, nas câimbras. É bom fazer o teste, assim. Eu nunca tomei Sim. sal. E eu Nunca não, tomou? não, eu não recomendo que tome sal, a não ser que você tenha uma perda excessiva de sal. Né? Tem gente que corre e aí a pele fica branca, assim, depois do treino. Então, a pessoa Uhum. tem né, por questões genéticas, eliminar muitos sais minerais. Porque pensa bem, Eu quando tomo por você isso, toma uma doutor. cápsula, quando você toma uma cápsula de sal, se a sua hidratação não tiver certinha, você vai causar, na verdade, uma desidratação. Porque aquela cápsula de sal que vai estar no teu intestino vai puxar água de outros compartimentos para que ela possa ser diluída. Ou esse sal, esse excesso de sal que entrar também no sangue, ele também vai puxar água de outros compartimentos para que ele possa ser diluído e a concentração no sangue fique normal. Quando isso acontece, na maioria dos casos, essa água vem de dentro da célula. E que célula que a gente precisa, que está trabalhando lá sem parar durante a corrida? A célula muscular. Então, pode puxar água dessas células musculares e aí você causar uma queda de desempenho por conta da desidratação causada pela cápsula de sal. Entendi. Como biologia não é matemática, e nós somos muito, muito únicos, tem que ver o que funciona para cada pessoa. Se ele se der bem com a cápsula de sal, ele tenta. Mas você vê o caso do Gatorade. Por que o Gatorade faz tanto sucesso? Porque conseguiram desenvolver uma fórmula de uma substância que ela é isoosmótica. Ou seja, ela tem proporções de água e de sal idênticas à do sangue. Então, quando a gente toma o Gatorade, você não tem nem a necessidade de entrar mais líquido no sangue para diluir o Gatorade, nem de sair líquido do sangue por falta de sais minerais, porque ela tem a mesma concentração do sangue, sabe? Entendi. Fisiologicamente, o Gatorade com o gel de carbo dá um piriri mesmo ou é lenda, doutor? Ou é mental de cada um, específico de cada um também? Não, é lenda. O único problema é o seguinte, é que aí você tem a glicose do Gatorade e você tem a glicose do gel de carboidrato. Então tem que ver se não é carboidrato demais, né? Entendi. O Rogério, vulgo meu gerente no meu trabalho, caprichem na resposta, doutor, para Eita, garantir meu deixa aumento comigo. lá. Deixa comigo. Estando de dieta, como fazer treinos de 5 a 10 sem consumo de carboidrato? Depende de vários fatores, Rogério. Se você estiver fazendo em intensidade baixa, você pode fazer os seus treinos de 5, de 10. Doutora Amanda está aqui na live, ela vai brigar comigo, mas eu vou falar. Você pode fazer treinos de 15, de 20, sem consumir carboidrato. É para todo mundo? Não é para todo mundo, pelo amor de Deus. Mas você pode fazer seus treinos de 5, seus treinos de 10 sem carboidrato. Né? O que vai determinar aí é a intensidade. Se você for lá no meu canal no Instagram e observar um vídeo que eu postei chamado Gordura versus Carboidrato, e fala sobre os tipos de combustível,
no meu canal lá no YouTube, no Corrida e Performance, você vai ver que em intensidades baixas, a gente não depende muito de carboidrato para correr, a gente depende de gordura e a gente queima gordura. Agora, se você correr no ritmo errado e você correr numa intensidade que não seja apropriada, você vai começar a queimar carboidrato. E aí, se o carboidrato está faltando, aí você pode, né, se sentir mal. Ter tontura, enjoo, uma série de coisas. Então, Esse é vídeo possível? excelente. É possível. Só tem que ajustar vários fatores para que dê certo. Esse E dê um vídeo aumento pro do meu amigo gordura Elton. versus carbo? Sim, desculpa, doutor. Tá um Parte mais pequeno importante, delay. a parte mais importante. Falei para ele, dê um aumento pro meu amigo Elton aí. Dê uma moral para Que ele. é isso? E eu interrompendo, pelo amor, gente. Ouça que ano que vem eu tenho que correr umas provas fora aí, a coisa tá feia. Pois é. Para quem tá na live, assista lá esse vídeo no canal Corrida e Performance do Doutor, que é gordura versus carboidrato. Como que o corpo utiliza os dois durante a corrida, né? Eu achei muito interessante uma parte que o senhor fala, do como a gente, na hora que o corpo começa a querer gastar gordura, e carbo, a gente vai e mete um gelzinho antes da hora, sem necessidade, e interrompe todo aquele processo ali do corpo, né? Aí você tem aquele pico de insulina que você não deveria ter, a insulina vai, inibe aquelas enzimas que quebram gordura, e você que vinha ali utilizando a corrida para você perder peso, você bagunçou a coisa toda. Né? Então, excelente. Vamos aproveitar Doutor, que o pessoal está aqui na live, sim, fica à vontade. né, e falar do nosso sorteio, o sorteio da live. Vamos. E aí eu vou explicar qual vai ser o sorteio. Saiu um vídeo muito bacana, agora às 18 horas, sobre a conta que ninguém faz. Quanto custa para a gente correr, né? Desde um corredor que é raiz até um corredor Nutella, quanto de dinheiro a gente pode gastar para correr. Quem for lá nesse vídeo, e obviamente tem que estar inscrito no canal, quem não tiver, se inscreva no canal Corrida e Performance. E comente nesse vídeo, deixe um comentário lá, qualquer comentário, inclusive, gostei da live, não gostei da live, alguma coisa nesse sentido. Uma pergunta, né? Ou deixe uma pergunta, né? No domingo, eu vou sortear no meu Instagram, com base nos comentários que foram feitos nesse vídeo, então são de pessoas aqui da live, eu vou sortear os pilares da performance humana. Esse livro aqui está se esgotando. Eu só tenho mais 30 unidades desse livro, depois ele vai virar relíquia. Quem tem, quem não tem, não vai ter mais. Então, é a última oportunidade de correr lá, se inscrever no canal, comentar lá, eu vou fazer o sorteio, e aí mando para vocês com dedicatória, chega bonitinho na casa de vocês. Beleza? Espera terminar a live para aí, galera. E quando a tua mãe entra na live para te dar uma moral, já aconteceu isso com você, Elton? Sério, a minha mãe não é tecnológica, ela só bate palma no WhatsApp. Depois eu mando uns trechinhos para ela, assim. Mas que excelente, muito prazer. Dona Maria tá lá no Rio de Janeiro, vi o nomezinho dela passando aqui, entrou para dar uma moral pro filhão. Que legal. Beijo, Doutor, vamos mãe. seguindo aqui as perguntas dos comentários. A Ana Márcia perguntou aqui um pouco acima, por que a partir dos 30 km não consigo manter a velocidade de uma maratona? Bem-vindo, Ana Márcia. Provavelmente porque os primeiros 30 foram feitos na intensidade errada, né? Porque se você faz na intensidade certa, você tem que manter a intensidade até o fim. Queimou a largada. Queimou a largada. Bom, essa é a primeira causa, né? A segunda causa, deixa eu para não falar que eu fui curto e grosso, viu? Não foi essa a intenção não, né, Cláudio? Mas essa é a primeira causa, é mais comum. E isso acontece, não é só com você não, acontece com 90% dos maratonistas. As pessoas quebram no 30, 32, 34 por erro de estratégia de prova, tá? Mas uma segunda causa é falta de volume de treino. Às vezes você vai para uma maratona e você não fez um ciclo adequado. Então lembra que a gente está falando aqui desde o início da live que correr leve é importante para ganhar resistência, para passar tempo sobre os pés? E na maratona, durante ali os 4, 5, 6 meses de treinamento, a gente tem que passar muito tempo sobre os nossos pés. Se você não tem esse volume, essa bagagem durante o ciclo de treinamento,
no dia da prova vai faltar. E às vezes falta no 30, no 32, no 34, no 37, né? Então, essa também seria uma outra causa. Legal. O senhor conhece o Edu Trombini? Não. É um bariátrico aí, o bariátrico mais famoso e charmoso do Brasil, sabe? Ele é dono do Bar Runners, do Portal Bariátrico, uma figura aí emblemática no mundo da corrida e principalmente para os bariátricos. Prazer, Muito bom, Edu. Edu. Seja bem-vindo. Ele Estou comentou aí, conhecendo agora. por isso que ele larga devagar e sempre foi aumentando o ritmo a maratonas. Ele se sente bem dessa forma. Isso, no cérebro do maratonista, eu discuto as três possibilidades de realização de prova. A gente pode fazer uma prova que a gente chama de even splits, ou seja, correr a primeira meia na mesma velocidade que eu corro a segunda. Eu tenho um split positivo, né, onde eu corro a primeira metade mais rápido que a segunda, e eu tenho um split negativo, onde eu corro a segunda metade da prova mais rápido que a primeira. São as três possibilidades, né, de executar a maratona. Então lá explica bem direitinho como é cada uma dessas estratégias. Excelente. Eu tentei manter um pace médio inteiro, assim, um pace que eu sentia que talvez seria confortável, mas deu uma falhada no final, mas foi bom. Deu muito bom, pô. Foi É, 3,45, não foi? A três e primeira? quarenta e cinco com direito a capote, a minha mão machucada do tombo que eu tomei. Mas foi no meio ou na chegada? Foi faltando 3. Eu Sim. tropecei num degrau lá, fui olhar o relógio e caí de cara no chão. Aí é bom que foi uma metáfora da vida, sabe? Caia, levante e saia correndo que a vida continua. É isso aí. Vê se o Garmin continua funcionando e parte Não, eu que só faltam pensei no meu três. óculos e no relógio, sabe? Nem pensei no tempo da prova, não. Falei, putz, vai quebrar meu relógio, caralho. Deixa eu ver se não parou o tempo. Não, tá contando ainda, vamos embora. Exatamente. Doutor, deixa eu Muito pegar mais bom. uma pergunta aqui. Ah, o Edu falou que quer o livro. Vai lá, Edu, comenta lá, meu cara. Vamos ver se tem mais. Ah, não. Agora acabou a galera aqui nas caixinhas. Vamos para as nossas aqui então. É uma pergunta muito aí. A gente falou já do pré-prova, né, doutor? Mas uma coisa que o Uhum. pessoal tem muita dúvida mesmo, desde iniciante até intermediário, até corredor experiente, principalmente iniciante, né? O que comer antes do treino? Sei que não é o. Temos nutricionistas aí na live, como o senhor diz, né? Mas o senhor tem bagagem e tem experiência aí também para dar uma dica aí pro pessoal. Fica à vontade. De novo, assim, depende do objetivo do treino, né? Como a gente já discutiu, cada treino ele vai ter um propósito. E aí pode ser um treino intenso, pode ser um treino leve, pode ser um treino um pouco mais longo, pode ser um treino de tiro. Então, cada tipo de treino diferente vai ter uma exigência do ponto de vista nutricional e de combustível diferente, né? Salvo aquelas pessoas que conseguem fazer, por exemplo, e estão muito condicionadas, né? E conseguem fazer treinos com baixo carboidrato, eu particularmente defendo que corredor tem que comer carboidrato. Carboidrato é a coisa mais gostosa do mundo, a gente corre milhões de quilômetros para a gente poder comer carboidrato. Carboidrato é vida. Respeito muito quem vive sem carboidrato, mas eu amo carboidrato e eu corro para comer carboidrato. De novo, como eu falei, mas eu uso a técnica da biodisponibilidade do carboidrato, que está lá no meu livro Os Pilares da Performance. Eu amo carboidrato, mas eu vou usar carboidrato toda hora? Não, claro que não. Então, eu sei os momentos de tirar o carboidrato para o meu corpo se adaptar e depois eu reintroduzo. E isso, por exemplo, a gente vai fazer antes de treinos leves. Então, se é um treino leve, eu não preciso me entupir de carboidrato. Por outro lado, se eu vou fazer um longão de 32 quilômetros, é bom que eu esteja com os meus estoques de glicogênio hepático e muscular abastecidos. Então, tenho que comer bastante carboidrato, né? Se é um treino de alta intensidade, um treino de tiro, é legal que no meu... E se eu vou treinar de manhã, é legal que no meu café da manhã eu tenha um carboidrato de rápida absorção, que eu tenha mel, uma geleia, banana, né? Se eu vou fazer um longão, aí eu já vou introduzir um carboidrato mais lento. E aí por isso que eu gosto muito da palatinose, né? Que é um suplemento, que é um carboidrato que ele
ele é absorvido de maneira um pouco mais lenta do que os outros tipos de carboidrato, e ele não tem fibra. Porque se você, por exemplo, a gente estava falando da pessoa que tem problema aí, que sente vontade de ir ao banheiro. Aí a pessoa vai e toma e consome a aveia antes de treinar. Por conta da fibra da aveia, essa pessoa pode ter problema lá na frente, ativar o trato gastrointestinal dela, ela tem que parar, né? Então é nesse sentido. Bem específico mesmo, mas basicamente um carbozinho aí, né? Digamos assim. Exatamente. É legal. E assim, e tem gente que consegue correr sem nada. Toma só um gole de café preto e sai para correr. Mas aí, assim, essas estratégias de você correr em jejum, né, e eu não gosto muito de falar em correr em jejum, embora eu faça de tempos em tempos, porque senão as pessoas que estão ouvindo vão achar que, então eu vou correr em jejum também. Aí tem né? Mal súbito lá. Tem uma tontura, alguma coisa, porque, né, não soube dosar a intensidade do treino. E aí fala, foi o doutor Valdir que falou que era para correr em jejum. Não, não é. Mas se você está bem condicionado, sabe treinar numa intensidade bem levinha, então pode correr em jejum também. Isso vai ensinar o teu corpo a utilizar a gordura como combustível. Mas isso tem que ser muito bem feito. Então quem é iniciante não deve correr em jejum. A partir do momento que você souber controlar o seu pace, o seu ego e uma série de outras coisas, que às vezes você fala assim, eu vou sair para um treino leve hoje. Aí você sai fazer um treino leve. Aí vem uma pessoa e te passa. Aí você, não vou deixar barato. Mulher faz muito isso. Mulher é um bicho danado. Pô, fulana me passou, não vou deixar. Aí acelera e vai atrás da outra fulana. E aí, assim, pronto, jogou o treino dela pro espaço. E se estava em jejum, pior ainda. Porque aí tem outra coisa. Quando a gente treina em jejum, a nossa recuperação ela é mais lenta. E aí o pós-treino ela é muito importante. A gente está falando de pré-treino, mas você chegou de um treino em jejum, aí você tem que, né, mano? Aí você tem que cuidar da sua alimentação pós-treino. Porque é ela que vai quebrar esse jejum e vai te botar em estado de recuperação o mais rápido possível, né? Excelente. Valéria faz isso também, né, Valéria? Todo mundo se entregando aqui nos comentários. Tá todo mundo achando ruim com o senhor. Que isso, doutor? Imagina, tal. Não faço isso não, de jeito nenhum, que isso. Imagina. Ana Márcia fez uma outra pergunta aqui. Ela gostaria de saber, isso daí eu acho que vai ser resposta lá para o profissional dela, né, de educação física, do treinador, né? Mas quantos treinos de 30 km ela tem que fazer antes de enfrentar uma maratona? Eu fiz um, Ana Márcia, respondendo antes do doutor. Deixa eu só voltar na outra pergunta e fazer justiça às meninas aqui. Tem um monte de corredora sinistra aqui, ó. Valéria, Amanda, Irla, e elas estão falando uma coisa que é muito verdade. Embora as mulheres tenham essa rixa mulher-mulher, tem uma coisa que ainda é mais grave, que é quando o homem é ultrapassado por uma mulher e ele não aceita. E aí essas que eu citei, elas estão cansadas aí, ó, de dar pau aí na corrida em muito homem aí deixar marmanjo para trás. Então elas estão falando que os caras se sentem mega ofendidos e querem tentar acompanhar e tal. Mas aí, de novo, né? A gente tá falando tudo isso aqui na brincadeira, mas eu volto a insistir que a corrida é você contra você mesmo sempre. Então, se as competiçõezinhas, se a gente consegue administrar ela do ponto de vista de brincadeira, beleza. Se isso começa a te afetar, aí pronto. Mas uma percepção também que eu tive, doutor, é que treino realmente é pra gente treinar, né? Não é para você baixar tempo da semana passada, é para fazer todos esses testes aí que o senhor está falando, né? Tomar um gel, tomar um sal, levar uma rapadura, levar, qual que é o nome mesmo? Sorja? Sorda, eu vou experimentar esse trem ainda. Então é pra gente treinar, né? Experimentar seu tênis, me adapto mais com um tênis mais macio, me adapto mais com um tênis mais responsivo. Então, treino é realmente pra gente treinar, né? Foi uma coisa que eu aprendi ensaio, agora. Né? Um grande ensaio, exatamente. E por mais que você ensaie, ainda pode sair coisa errada. Então, ensaie bastante. Exatamente. E aí, jogar mais uma pergunta aqui. Volte, por favor, a outra pergunta, Elton, que eu voltei na anterior e não respondi. Eu acho que a moça perguntou quantos treinos de 30 devem ser feitos na maratona, né? De 30, Ana Márcia, exato.
Depende muito do corredor, Ana Márcia. Tem treino, e na verdade depende muito da filosofia do treinador também, né? Tem treinador que aconselha você chegar uma vez só nos 30 ou uma vez só durante um ciclo todo no 32. E aí garante que assim você termina bem a tua prova. Agora, outros atletas mais experientes fazem 30 quilômetros quase toda semana. E eles vão a 32, 34. Então depende muito da filosofia do treinador e do nível do atleta, né? Exato. Eu fiz um porque eu sou iniciante, tá, Ana? Foi a minha primeira maratona, então eu estava ainda adquirindo toda uma carga, toda uma logística aí de ficar sobre os pés, né, doutor? Uhum. E aprender realmente a correr. Tem mais uma pergunta aqui na caixinha, doutor. A Débora, professor Valdir, sou corredor iniciante e tenho uma meia maratona. Daqui 1 ano, ela tem ainda, né? Qual seria a melhor estratégia para poder correr essa distância em 3 horas? Ela tem uma meia? Uma meia em 3 horas. Emagrecer primeiro, começar o ciclo de treino. Muito obrigado aí, Débora. Oi, Débora. Vamos lá. Primeiro, estabelecer uma meta um pouco mais ousada, né? Uma meia maratona, assim, eu acho que 2 horas e meia é uma meta assim de partida para você pensar em fazer uma meia maratona, né? Então, eu acho que você consegue. Daqui a 1 ano, eu acho que você consegue. Depende de quanto tempo você já corre, né? Agora, a questão de treinar primeiro ou emagrecer primeiro, na verdade, essas coisas elas são indissociáveis. A partir do momento que você começar a treinar, seu metabolismo vai ficar acelerado, você vai prestar mais atenção à sua alimentação. E aí o emagrecimento ele não precisa mais ser o foco, porque ele virá naturalmente. Se você for acompanhada por um treinador, se tiver a oportunidade, inclusive, de ter um nutricionista que entenda, né, do esporte, porque não pode ser qualquer nutricionista, né? Assim como não pode ser qualquer treinador, tem que ser um treinador que entenda de corrida. Então, se tiver tudo certinho, tudo alinhado, durante os seus treinamentos você vai emagrecer e você vai fazer muito bem a sua meia maratona. 1 ano é tempo mais que suficiente para se treinar para uma meia maratona. Sempre respeitando aquela progressão de volume, né, bem consciente, aos poucos, com segurança, né? E eu acho que você consegue fazer aí em torno de 2 horas e meia a sua primeira meia maratona de maneira muito tranquila. Daria pace de quanto, doutor? O senhor sabe mais ou menos de cabeça? De cabeça não. Também não, mas aí, sei lá, uns 6h30 para correr confortável aí, né? Não sei qual é o grau de intensidade dela. Legal demais. Doutor, o senhor falou sobre correr para emagrecer, né? Ou emagrecer para correr e tudo mais, né? Que é uma questão aí que muitos têm. Já adiantou um pouco, mas pode aprofundar um pouquinho mais aí para a gente. Dá para emagrecer correndo? Ou a gente corre para emagrecer? Na verdade, assim, a questão de emagrecimento, independente do que você faça, né? Se você é um executivo, se você é um atleta, se você, né, é um sedentário, é um idoso, o emagrecimento ele depende de um balanço muito simples. A gente aqui complica, né? A gente tem um balanço da quantidade de energia que entra e a quantidade de energia que a gente gasta. Se a gente gastar mais energia do que a quantidade que a gente consome, a gente emagrece. A conta é muito simples. Emagrecer é só isso, né? E aí você sabe muito melhor do que eu, Elton, que acaba não sendo só isso, né? Mas assim, porque a gente sabota esse sistema. Por que eu falei que é fácil emagrecer correndo? Porque a gente aumenta muito o nosso gasto. Então, se você tem uma dieta, né, que você está acostumado com ela, você não muda essa dieta e você começa a correr, a sua entrada de energia está aqui. Mas a sua saída de energia que estava aqui, ela vem para cá. Logo, você já tem o quê? Gasta mais energia do que a energia que está entrando. Você já vai emagrecer. Se você conseguir apertar um pouco mais a dieta, aí você vai emagrecer mais ainda. Então é sempre o equilíbrio da quantidade de energia que você está consumindo para a quantidade de energia que você está gastando. E a corrida, na verdade, ela é a melhor atividade física para emagrecer. Justamente por essa possibilidade da gente passar muito tempo correndo,
num ritmo bem leve, que você não fique, né, esbaforido e tal, mas você coloca toda a sua maquinaria metabólica para funcionar a seu favor, para queimar a gordura. Então é muito importante. Legal. Só para ela ter noção, no domingo o meu corpo consumiu aí 2.700 e alguma, quase 2.800 calorias durante as 3 horas e 45 que eu corri. E aí você soma isso à sua taxa metabólica basal, que deve ser algo em torno aí de 2.000 calorias também. Você precisaria, para ficar no 0 a 0, você precisaria ingerir pelo menos 5.000 calorias. Eu tô comendo até hoje, não consegui ainda não. Tá vendo? É mais ou menos isso. Doutor, a Carla perguntou: treinar no sol quente do Nordeste prepara mais que treinos à noite? É a questão de treinar no sol. O senhor acha que realmente nos dá resistência ou não há necessidade de sofrer assim, deixa para o dia da prova mesmo? É uma dúvida também que eu tenho aí como pessoa física e corredor novato. Tem alguns estudiosos que já demonstraram que treinar no calor promove adaptações fisiológicas positivas para o corredor que se equivalem às adaptações promovidas na altitude. Ah, que interessante. Só que não é da nossa capacidade de transportar oxigênio. A gente ganha o mesmo, a gente tem o mesmo aumento de performance, mas não porque a gente vai, né, no caso da altitude, aumentar a nossa capacidade, nosso número de hemácias para a gente poder transportar mais oxigênio. Mas a gente vai conseguir lidar melhor com o superaquecimento do nosso corpo, com a hipertermia. Então, por que é legal treinar aqui no Nordeste? A gente treina aqui no fogo do inferno o ano todo. Não tem inverno aqui, não tem frio. Né? Aqui, nos meses de junho, julho, chega a 22, 23 graus. Eu estou falando de João Pessoa especificamente. Tem as minhas amigas que estão aqui lá de Recife, Valéria e a Irla, que podem falar a mesma coisa. Mas aí, o que acontece? Aí a gente vai fazer uma major. Aí, como eu fui lá para Chicago, por exemplo, chego lá em Chicago, está 6 graus. Eu terminei a prova, podia tirar a minha roupa e botar no guarda-roupa e guardar. Tá seca. Porque meu corpo estava tão adaptado a performar no calor que quando eu fui pro frio, pum, teve aquele, né? Porque o organismo ele se adapta e ele entende que ele pode correr mais rápido, porque ele não vai conseguir gerar calor suficiente para você superaquecer, porque o entorno está frio, né? Então, geralmente, assim, você treina aqui, em João Pessoa. E aí você está preparado para fazer uma prova num pace de 4,30. Se você chegar numa prova dessa fora que é fria, ou se você sair de João Pessoa e for para Porto Alegre, né, lá no inverno de Porto Alegre, lá pegar uma temperatura de 12, 15 graus, você já consegue baixar entre 5 e 10 segundos por quilômetro no teu pace, correr com a mesma eficiência. Então você já faria lá em Porto Alegre uma prova 4,20, com a mesma percepção do esforço, com as mesmas dificuldades que você teria para correr a 4,30 aqui. Percebe? Muito interessante. Então, para resumir essa história toda, correr no calor, o ideal é correr no calor, treinar no calor e competir no frio. Aí você tá salvo. Entendi. O Mas duro é não há treinar no necessidade. frio e correr no calor. Verdade. Aí sofre. Eu tava treinando bastante meus longos, assim, 5h30, 6 da manhã, que aqui em Minas, aqui no sul de Minas, tá bem friozinho, assim, tá até gostoso, sabe? E aí eu terminei a prova 9h30, assim, 10 horas, deu uma sentida nessa questão mesmo, tá? Não estava tão acostumado, sabe? Mas agora, esse novo ciclo aí, esse período de base, eu vou começar também a sair um pouco mais tarde para dar uma sofrida também no sol, né? Não sei se você precisaria tentar sofrer no sol, sabe? Mas talvez fazer alguns treinos numa temperatura mais elevada pode ser interessante, né? Uhum. Aqui em uma pessoa a gente simplesmente não tem escolha. 6 horas o sol já está rachando. Então, assim, muitos de nós, eu e alguns colegas, em determinados ciclos para maratona, a gente começa o longão 3 da manhã. Porque se você vai passar 2 horas e meia correndo,
né? Você tem que acabar antes das 6, porque 6 horas você já vai começar a sofrer logo no final do longão. Então, 3, 4 da manhã é normal começar longão de sábado nesse horário. O cara que é ultra aí tem que sair 10 da noite, então, para treinar. É. Zarar a madrugada, né? Começa logo 10 da noite e vai-se embora. Legal. Isso mesmo. Eu digo sofrer assim, eu acho que é legal intercalar, né? Tipo, sai um treino aí, no meu caso, mais cedo, o outro sai ali mais por volta de 8h30, sei lá, aqui 8h30 já tá começando a ficar legal para treinar 2 horas, então é legal sim esse treino. Eu não sabia, eu achava que era mito essa questão de treinar debaixo do sol aí um pouco, eu achava que não, mais desidratava do que te dava resistência. Mais uma que a gente aprende, né, galera? Né? Inclusive, assim, você aprende a otimizar a sua utilização de líquidos e você vai para uma prova aí fora que é fria, você quase não sente necessidade de se hidratar. Porque Entendi. a sua perda de líquido fica muito reduzida. Você está acostumado a perder líquido a 28, 30, 32 graus. Quando você vai correr a 7, 8 graus, você não transpira mais, você não perde líquido. Foi o que eu falei. Lá em Chicago estava em torno de 5, 6 graus a prova. Eu terminei, a minha roupa estava seca. Não derramei uma gota de suor na prova. Foi sua melhor maratona lá, doutor? Foi minha melhor maratona. Legal. Foi para quanto? Só para a gente sentir inveja? Lá foi 3h45. Não, 2 horas e 45. Foi 3h55 de pace. 3h55, 2h45. A galera tava falando dos seus quadrinhos aí atrás, tá todo mundo querendo pelo menos pôr a mão, sabe? Só para um pouquinho. Isso aí é tranquilo. Para quem não sabe, são as medalhas das Major aí, das provas que o doutor correu. Não, ele tem Boston, Chicago, Sevilha. E aí do lado de cá tem a primeira, que foi Porto Alegre, Berlim e Nova York. O senhor perguntou lá que a gente estava conversando no WhatsApp se eu considero correr em Poá, né? Que é uma prova que a galera fala que é boa para fazer tempo, né? Ela é melhor que São Paulo por 2 motivos. É plana e é fria. São Paulo você pode correr o risco de pegar um dia quente e ainda tenha, né, os elevados lá, uns viadutos, um negócio, então... O problema que o senhor tem aí com o sol, nós temos aqui com o morro, sabe? Aqui no sul de Minas, é impossível treinar. Tiro mesmo eu tenho dificuldade, né? Porque a gente tem que fazer num local predominantemente plano, mas é quase impossível. Nem que se for ali uns 30 metros, uns 40 metros ali de elevação, eu encontro pelo caminho, sabe? Então, a gente treina aqui resistência sem querer nos nossos morrinhos aqui. Isso é muito interessante. Assim... E isso extrapola, na verdade, para inclusive a sua conformação de fibras musculares, sabia? Ao passo que você treinar em ladeira é bom porque te dá uma determinada potência, mas a gente sempre tem que buscar, quando possível, né, onde a gente mora, uma altimetria que seja compatível com a prova que a gente vai fazer. E eu estou falando assim, por exemplo, para ciclos de maratona, né? A Ana Márcia está perguntando se eu já corri em Frankfurt. Não, mas eu tenho vontade, Ana Márcia. Está na minha lista de maratonas para fazer, viu? Mas eu digo o seguinte, que você tem que sempre alinhar o seu treinamento à prova que você vai fazer. Se você vai fazer uma prova plana, igual Porto Alegre, Berlim, Chicago, Sevilha, se são provas planas, né, Valência, você tem que treinar 90%, 95% do seu tempo em terreno plano. Se você vai fazer uma Boston, uma Nova York, né, uma prova na Grécia, são terrenos acidentadíssimos, então você tem que treinar em terreno acidentado, com relevo, né, variável. Por que isso? Porque as suas fibras musculares que são ativadas, elas são determinadas pelo terreno que você treina. Em outras palavras, se eu só treinar em morro e for correr uma prova plana, eu vou ter dificuldade. Provavelmente eu vou sentir muitas dores no meio da prova. Se eu só treinar no plano e for fazer uma prova que tenha muita ladeira, da mesma forma. Né? É por isso que quem corre trail tem muita dificuldade de fazer a transferência para a corrida de rua, principalmente para a prova plana.
E o mesmo acontece com quem corre prova plana, tem muita dificuldade de fazer a transferência para o trail. Eu não digo assim, se você corre essas provas para socializar, você faz qualquer uma delas. Eu estou falando para você correr para performance, correr para tempo, né? Então... Eu vou fazer um relato, doutor, que o senhor estava falando, eu estava lembrando aqui, porque eu treinei muito aqui em Varginha, né? Todos os meus treinos foram aqui. Então, aqui nós temos uma altimetria bem legal, assim, principalmente para quem vai treinar para maratona, tem que dar a volta na cidade. Então, uma parte da cidade é baixa, outra é alta. E eu corri numa cidade vizinha que é em Boa Esperança, que é em torno do Lago de Furnas, que é predominantemente plano. Então, em algum momento da minha maratona, eu senti falta do morrinho, sabe? Veio na minha mente assim, podia ter um morrinho aqui, viu? Tanto para subir quanto para descer. Aí cai no que o senhor falou, né? De predominância, né? Exatamente. Você já estava adaptado a um terreno acidentado, né? Ele fez a prova toda no plano, sentiu. Senti inclusive dor na lombar um pouco, assim. Eu acho que é de ficar na mesma posição, né? Digamos, e sentir faltar o corpo inclinar, o corpo descer e tudo mais, né? Ô, doutor, estamos em 1h10 de live aí, vamos pegando as últimas perguntas. O papo tá excelente, a galera tá gostando, isso é muito satisfatório aí para nós, né? Lembrando, gente, canal Corrida e Performance do Dr. Valdir. É só ir lá no último vídeo dele, fazer um comentário para poder aí concorrer no sorteio do livro dele, tá? Do Cérebro do Maratonista. Vai lá e comenta assim que acabar a live. Vamos pegar aí a penúltima aí, quem que tiver mais uma depois da Carla. Os treinos do ano deve... Sim, deixa só eu cumprimentar aqui o professor Marcos Paulo Reis, da MPR, está prestigiando a gente aqui. Ele até fez um comentário aqui falando exatamente isso, tá vendo? Essa dificuldade da gente conseguir trazer o pessoal do trail para poder performar no asfalto. Então, realmente isso existe. Abraço, perdi o professor Marcos Paulo. comentário. Desculpe, professor. Vamos lá, então. Os treinos devem ter pausa para hidratar ou é ideal hidratar e suplementar correndo? É uma boa e velha dúvida aí também, né? Eu posso parar num longão? Não posso parar? Tem uma piada que diz o seguinte, né? Se você para num longão, ele não é mais um longão, é um treino intervalado. Então, não. Lembra que a gente estava falando sobre a questão do ensaio, né? Então, o longão é o ensaio da sua prova. E na prova, se você está correndo para tempo, e todo mundo faz uma prova para tempo, né? O seu tempo pode ser 2h30, 3 horas, 3h30, 4, 5, 6 horas, mas é o seu tempo. Então você tem que aprender a comer e a se hidratar correndo. É para isso que serve o treino, né? Lembra que a gente estava falando do ensaio? É para você ensaiar isso. E a consequência disso, ela vai muito além do parar ou não parar para comer e beber. Quando você está correndo um determinado volume de treino e você para, muitas das vezes, se você for retomar, a sua biomecânica já volta toda estragada. Né? Porque você parou, você deu aquele choque circulatório ali, seu organismo já está se preparando para entrar num modo repouso, num modo recuperação e pum, você ativa de novo e você recruta de novo. Então, você tem todo um descompassamento neuromuscular ali que tem que ser reativado. Então, o ideal é não parar. Vai devagarinho, vai no sapatinho, pega, bebe, come, veja se você não vai engasgar. Em provas aí fora, a gente toma muita água naqueles copinhos abertos. Aí você tem que saber o macete de você amassar o copinho para você tomar pela boca, você não quer tomar pelo nariz, né? Você pegar o copão e bum, você acaba tomando água. Então, tudo isso a gente tem que ensaiar. E treino longo é para isso. Então, não parem. Tentem não parar no longão. Se parar no longão, não é longão, é intervalado. Não é para fazer intervalado. Dia de longão é dia de longão. Quem nunca tomou água pelo nariz no copinho, né? Que atire a primeira pedra. Pois é, mas se você amassa o copinho, se o copinho permite você amassar, você faz só um cantinho e bebe no cantinho do copinho. Então, a primeira prova ali de 10, a gente pega aquele copo, você não sabe nem o que fazer. Você não tá conseguindo nem respirar, você mete o dedo e vira, já morre afogado, já cai. Aí você faz o intervalo ali, a pausa sem querer mesmo. Excelente. Exatamente. Doutor, vamos finalizando. A última pergunta. É uma pergunta legal, né? Até muito de iniciante também, né? Eu devo treinar todos os dias? Acho que aqui dizer corrida, né? E a resposta é não.
Não, eu não recomendo treinar todos os dias, nem para iniciante, nem para minha amiga Keila, que está fazendo um comentário aqui, ó, que é ultramaratonista. Não. Porque lembra dos pilares da performance? Um dos pilares se chama recuperação, né? Então a gente precisa tirar um momento para a gente dar uma recuperada no nosso corpo. Tem gente que corre todo dia, tem uns ninjas que correm, tem cara que corre por anos, correndo todo dia. Eu não aconselho porque eu entendo que o corpo, para você estar bem, para você estar na sua melhor versão, você precisa de pelo menos um dia da semana para se recuperar, né? Mas, obviamente, que isso depende do atleta, depende do planejamento do treinador dele, e eu não quero entrar nesse mérito. Mas eu recomendaria, do ponto de vista fisiológico, você deixar um dia, pelo menos, para você se recuperar. Se você é iniciante, você nem precisa correr os 6 dias da semana, né? Você precisa, sim, dar um estímulo, e esse estímulo mínimo... Eu acabei de gravar um vídeo, deve vir ao ar aí no início de dezembro. Esse estímulo, ele tem que ser pelo menos 3 vezes por semana, né? E depois você vai fazendo uma progressão. Eu vou dar um exemplo. Em dezembro do ano passado, eu estava correndo 9 vezes por semana. Como é que eu estava correndo 9 vezes por semana? Se a semana só tem 7 dias, né? Mas eu dividi esses 9 treinos em 6 dias. Eu corria 2 vezes no domingo, 1 vez na segunda, 2 vezes na terça, 1 vez na quarta, 2 vezes na quinta, e na sexta eu não corria, porque sábado eu tinha o meu longão. Então a sexta era o meu dia off para eu me recuperar de toda a pancada da semana e fazer um bom treino longo, que para a maratona é o treino mais importante, no sábado, né? Ah, mas tem estratégias de pessoas que fazem longão após dar uma pancada na sexta-feira. Funciona também. É uma questão de treinador, né? Você já fazer um treino longo fadigado da sessão anterior. Tem os seus riscos de lesão, de uma série de coisas? Tem. Mas eu falo eu advogo do ponto de vista fisiológico. A gente precisa de um dia, de 24 horas, ou na verdade de um espaço de 48 horas entre um treino e outro, 1 vez na semana, para a gente dar uma zerada. E aí é nesse dia que você vai tentar lá buscar uma liberação miofascial, você vai tentar botar as pernas para cima, vai tentar colocar as pernas, né, numa água morna antes de dormir, para poder dar uma relaxada na musculatura. Então é o dia de você se regenerar, para aguentar mais 6 dias de pancada de novo, que podem ser 6 treinos, podem ser 9 treinos, podem ser 12 treinos, em 6 dias, mas você precisa desse dia off. Excelente. Keila, depois você me chama aí no direct, estou caçando uma mulher ultramaratonista para trocar uma ideia numa live. Se você tiver disponibilidade. Pode falar com a Keila que é garantido. Eu tenho sonho de fazer uma ultra, apesar de eu ter corrido agora a primeira maratona, mas a gente tem que sonhar para poder a vida seguir adiante, né? Tenho vontade um dia de arriscar um trem desse, como diz aqui em Minas. Já aceitou. Opa, vamos lá. Tá, depois me chama aí. Quem aí é mais seguidor do doutor, digamos assim, quer saber um pouquinho aí da vida daqui de Minas, me segue aí também no Instagram, tá? Fica à vontade. Não tenho conhecimento científico, mas tenho conhecimento aí de corredor amador que está aprendendo a cada dia, principalmente aí com o doutor, com seus vídeos, a troca de ideia. O doutor é bem solícito também. E já vou aproveitando, doutor, para agradecer aí, falando em solicitude, a sua disponibilidade. Foi uma aula e eu acredito que todo mundo aí gostou. Manda aí, galera, quem curtiu. E isso aqui vai ficar salvo, né? Essa live vai ficar salva no IGTV. Eu subo ela também para o YouTube e também para o áudio para o Spotify e outras plataformas aí também de podcast. Então, quem perdeu aí na íntegra tem a oportunidade de assistir em outro momento. Lembrando mais uma vez, comentem lá no último vídeo do doutor para poder concorrer aí ao livro dele. Está autografado e enviado aí na sua casa. E, doutor, fica à vontade aí para dar seu último recado aí. Tem mais uma pergunta aí, doutor. Vamos? Eu achei interessante. Bora. Aqui, ó. Manda bala, você que manda.
Não, só uma última. A minha esposa já me mandou mensagem aqui que tá na casa do avô dela, estão fazendo churrasco. Então, vai fazer. Doutor, eu tenho 52 anos, faço 3 de 30 e no sábado faço 50 km, tá bom? Entendi que ele faz 3 treinos de 30 e faz 50 no sábado, né? Que ele é ultramaratonista. Sim, 3 de 30 e 50. É. Você acha que tá ruim? Ué, tem jeito de falar que tá ruim, não tem? Mas a pergunta é a seguinte: ele faz isso toda semana? Porque se ele está dando o mesmo estímulo toda semana, também não tá bacana, né? Porque, na verdade, o nosso corpo, ele se acostuma e ele se adapta. Então, a uma primeira vista, enche os olhos. Caramba, o cara faz 30, 30, 30 e 50. Mas se isso acontece toda semana, ao longo de 2, 3, 6 meses, ele vai parar de evoluir. Então é muito melhor ele ter uma variação crescente e decrescente de volume, ter os chamados microciclos, né? E mesclar com treino de intensidade, com tempo run para trabalhar limiar de lactato, né? Para fazer treinos de tiro para trabalhar o VO2, do que manter essa rotina engessada ao longo de várias semanas, né? Então, excelente. Então é a uma coisa a se variedade também considerar. é necessária, né? Nem sempre só o volume, mas a gente tem que saber qual é o tipo de treino que está sendo feito. E se você tem uma variação de estímulos para que o seu corpo não entre num platô e você fique naquilo ali o tempo todo. Mas para 52 anos faz inveja a muita gente, até esse aqui que vos fala. Nem me fale. O Rogério comentou aí que ele tá ruim demais, porque o Rogério tá fazendo 3 de 5 e 1 de 10. Vamos lá, Rogério. Nós chegamos aí no Seja Ultra, com certeza. Doutor, fica à vontade aí para dar seu recado, tá? Eu agradeço aí de coração a sua disponibilidade mais uma vez. Tá, primeiro eu queria falar que Elton está sendo muito humilde aí, falando do perfil dele. Na verdade, não é nada disso. Ele faz um trabalho muito bacana, estimulando principalmente, né, o pessoal que passou por cirurgia bariátrica. Então ele posta muita coisa legal, muita coisa de emagrecimento, de reeducação alimentar, e motiva muita gente, e eu conheço algumas pessoas aqui em João Pessoa também que já passaram por isso, a se reinserir, né, no esporte, em um esporte. Muitos acabam se apaixonando pela corrida, ou crossfit, ou coisa do tipo. E essas pessoas adicionam a corrida, falando do nosso caso, ao seu lifestyle. E aí é muito mais fácil para essas pessoas manterem, né, aquilo que elas conquistaram no pós-cirúrgico. Então, o trabalho do Elton é muito bacana. Quando ele me convidou, eu abracei assim, de pronto. E eu queria reforçar o que ele falou. Se vocês puderem seguir lá o perfil dele, vão ver que tem muita coisa bacana para todo mundo que gosta da corrida, né? Em especial para motivar essas pessoas que passaram por essa cirurgia, que não só mexe com o corpo, né, mas mexe com a cabeça também. Então, é um grupo muito unido. Pelas pessoas que eu conheço, é um grupo muito unido e é muito bacana. Certo? Legal, e da minha parte, assim, mais uma vez, um grande prazer participar dessa live. Eu adoro falar de corrida. Se fosse renovando aí o tempo, a gente ia ficar falando até amanhã e não ia acabar o assunto, né? Então, sugiro aí a quem quiser conhecer mais um pouquinho, se inscrever lá no canal do YouTube. A gente ia fazer uma campanha hoje, mas nem deu tempo, né? Não deu tempo, foi legal, teve muita interação, né? Foi bacana. Foi. A campanha era a seguinte. Acrescenta aí, doutor, deixa eu dar uma chorada aí, acrescenta lá para quem comentar também na live. O que o senhor acha? A campanha é o seguinte: estão vendo essa canequinha do canal? Muita gente há muito tempo pede essa canequinha. E aí eu prometi que essa canequinha vai ser sorteada quando o canal atingir 1.000 seguidores. A gente já está bem pertinho, falta bem pouquinhos seguidores, bem pouquinhos inscritos no canal. Então, se a gente chegar, né, até domingo a esses 1.000 inscritos no canal, lá no Instagram eu vou sortear, dentre os comentários no vídeo que foi ao ar hoje, vou sortear a caneca do canal também. Então, se quem comentou lá iniciar uma campanha e a gente conseguir chegar nos 1.000 inscritos no canal, até sábado à noite, domingo de manhã, eu sorteio a canequinha para quem comentou lá. Beleza?
Legal. E lembrando também, é bastante sorteio, o doutor bem generoso. Eu tenho também no meu feed o livro do doutor. Só marcar lá um comentário, um amigo no comentário, me seguir o doutor, que também vou sortear na segunda-feira, 8 da noite. Então tem o Cérebro do Maratonista lá no perfil do Elton, o Bariátrico Maratonista. Dos comentários no vídeo da live de hoje tem os pilares da performance humana. E se até amanhã à noite a gente chegar nos 1000, ainda tem os da caneca do canal. Beleza? Excelente. E eu vou mandar um queijo aí para quem comentar lá também. Não tem nada a oferecer. Poxa, meu coração até acelerou, achei que o queijo era para mim. Mole para nós, doutor. Já vou pegar seu endereço. Eu já estou devendo um café pro corredor irônico, pro Joelson. Agora eu vou dever um queijo pro senhor também. Então já vou anotando aqui na lista. Muito bem. Excelente. Muito obrigado, viu, doutor? Uma excelente noite aí para o senhor. A gente se fala aí no direct. Muito obrigado mesmo. Foi extremamente agregadora, tá? E conforme a sua disponibilidade, a gente marca outra aí, que assunto não falta. Com certeza. Só chamar. É só chamar. Beleza. Obrigado, gente, que participou. Muito obrigado mesmo, tá? Foi muito legal a interação aí, esse período aí, numa sexta-feira com a gente. Agradeço de coração, tá? Um forte abraço. Até a próxima aí. Tchau, valeu. Pessoal. Abração.